Boa noite para todo mundo. Deixe-me ver se a legenda está pegando. Está. Ei, gente. Hoje estamos aí sem peruca rosa. Vamos começar então mais uma live de leitura guiada de O Capital. Vocês estão me escutando bem? Aparentemente parece que está todo mundo escutando muito bem, né? Gente, então, antes de começar, recadinhos, como sempre, né? Se você puder apoiar nosso projeto, a gente vai agradecer muito. Com esse dinheiro que a gente paga, edição de vídeo, edição de áudio, produtora de podcast, editora de podcast, os nossos intérpretes de Libras. Então a gente tem uma galera que trabalha conosco e infelizmente esse projeto ele é incipiente, né, no sentido de dinheiro, que a gente ainda não bateu a meta e a gente precisa muito dessa grana para a gente poder tocar os projetos, ok? Além do mais, isso pode me ajudar um pouquinho a desenvolver projetos como esses, que fica um pouco difícil ao longo do tempo, tendo em vista que sou eu que faço quase tudo sozinha. Então, fica aí o recado, espero que vocês pensem com carinho e apoiem apoia.se/horaqueer e a gente vai seguindo aí fazendo um produto que a gente gosta, com qualidade e com muito carinho, com muita vontade de trazer as pessoas para o campo da radicalidade, ok? A aula de hoje, né, a leitura guiada de hoje, na verdade a gente vai trabalhar com o item 1.4 e o capítulo 2. Eu separei algumas coisinhas para a gente conversar. E aí, só pensando um pouquinho sobre isso, deixa eu colocar aqui o alarme, que senão eu esqueço, né? Senão a gente não faz intervalo. E vocês já perceberam que quando eu me empolgo, eu vou seguindo sem parar aqui na leitura. E aí, dito isso, quaisquer dúvidas, vocês podem procurar o pessoal da moderação no Telegram, que é t.me/doutoradrag, ou acessar o nosso Discord. Para quem está assistindo isso aqui no YouTube a posteriori, esses comandos que estão aqui, eles são da Twitch, e a gente está ao vivo todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, ok? Então, fiquem aí com esse recado. Quem quiser também os comandos, é só acessar aqui, apertar a exclamação e o comando específico que você pode obter a informação com o bot. Então é isso. Na leitura passada, a gente foi até o capítulo 1.3, né, o item 3 do capítulo 1. E eu pensei de trazer só fazer um fechamento para a gente seguir o barco hoje, né? Nós falamos sobre a forma equivalente, falamos sobre a forma relativa das mercadorias, e isso, o que Marx está nos mostrando ali, é como que tudo que a gente tem naquele ponto é fruto, né, de um processo social e histórico. E assim que o dinheiro tornou-se o equivalente universal, que a gente terminou na parte do dinheiro. No capítulo 3, inclusive, a gente vai falar sobre dinheiro, né? Marx vai falar sobre dinheiro no capítulo 3. E a gente começa a entender por que o dinheiro começou a ter, de fato, lastro no ouro. Lembrando que essa questão do dinheiro ter lastro no ouro, isso perdurou até os anos 70, salvo me engano, e isso é importante para a gente poder levar a conduzir, né, o debate até para a gente chegar no capítulo 3, ok? E o que a gente viu, que Marx está nos mostrando até agora, até o momento, né, valor de uso, valor de troca, como essa forma valor presente na hora da troca de mercadorias, né, ela se expressa naquele momento como valor de troca. E isso, gente, só pode ocorrer porque as mercadorias elas possuem distintos valores de uso. Lembra que a gente falou que não daria para trocar uma caneta preta por exatamente uma outra caneta preta? Não faria sentido a gente fazer isso. Então, essas são as questões que a gente tem discutido até o presente momento e que são importantes da gente frisar para vocês, ok? Essa questão dos valores de uso, essa questão dos valores de troca, sobretudo, não tem como trocar coisas de valores de uso iguais, porque não faria sentido eu trocar 10 quilos de arroz por 10 quilos de arroz. Eu preciso de trocar 10 quilos de arroz por, sei lá, 7,5 quilos de feijão. Isso tudo vai fazer sentido ao longo do tempo. Para quem está chegando aí e talvez não tenha entendido, vai perguntando quaisquer coisas no chat para a galera. Eu vou ignorar o chat para a gente não perder muito tempo, mas a gente se reúne aos domingos, quinzenalmente. Inclusive, este domingo, 2 de maio, pós-dia do trabalhador, a gente estará reunindo lá no Discord. Então, todos os comandos estão aí, beleza?
E como eu ia falando, né, sobre a questão não tem como trocar uma coisa de valor de uso pelo mesmo valor de uso, tem um exemplo que o Marx nos dá, né, que é o casaco e o linho, e o que a gente pode perceber que foi ao longo do desenvolvimento, né, das forças produtivas, a gente comentou sobre forças produtivas, que os metais eles apareceram como forma equivalente universal. E até mesmo vai chegar um ponto no desenvolvimento das forças produtivas que vai ficando difícil que as mercadorias com valores de uso desejados ou necessitados sejam facilmente encontradas ou disponibilizadas, né? Então, a gente tem aí o capitalismo como uma imensa coleção de mercadorias. E eu fiquei lembrando, por exemplo, da minha avó. Né? Minha avó lá na roça, ela troca as galinhas, os porcos na roça por outras coisas com a população ali em volta. E se fosse para acontecer uma troca entre ela e eu, a gente não teria êxito na troca. Porque, para mim, os animais, eles não configurariam como valor de uso para este tipo de transação, porque eles não seriam mercadoria para mim. Tendo em vista que, como fala, eu sou vegana, eu penso em libertação animal, logo eu não vou ver os animais como mercadorias, então não teria um sentido eu fazer essa troca com ela. Nem tão menos como animais servem para mim como mercadoria, nem como, por exemplo, alimentação, tão menos como matéria-prima de outras mercadorias. Então não funcionaria para mim ter esse valor de uso e a expressão desse valor de troca pensando nos animais, neste sentido aqui que eu só trouxe para iluminar o debate com vocês. Então, basicamente, a gente tem o desenvolvimento das forças produtivas, e esse desenvolvimento das forças produtivas, a gente está vendo isso dentro de um processo histórico e social, e os metais preciosos, dentro deste desenvolvimento desse processo, e especialmente o ouro, ele tornou-se equivalente universal por causa de suas características físicas e sua disponibilidade na natureza. Então, existem esses elementos que compõem no decorrer da história que faz com que a gente tenha esse equivalente universal. Para a economia liberal, isso não é bem assim, e aí a gente vai entender ao longo da leitura, eu não vou me delongar aqui, beleza? Então, dito isso, vamos começar então a leitura. Como sempre, eu faço aquele mesmo esquema com vocês, eu falo onde está o PDF e onde está no livro físico, né? Então, estamos na página 146 do físico e na página 204 do PDF. Então, vamos começar aí nossa leitura. Nós vamos falar sobre o caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo. E para isso eu só separei uma coisinha engraçada aqui em forma lúdica, né? Da gente entender o que é fetiche da mercadoria. A gente vai entender ao longo da leitura. Mas tem uma introdução de um vídeo meu, que a gente vai deixar lá nas indicações do dia, que é um vídeo que eu falo sobre fetiche da mercadoria, da militarização e da tecnologia, né? Então, tá aí o vídeo, vou dar o play para vocês e a gente conversa um pouquinho. Eu vou deixar só a parte lúdica e não a parte séria. A parte séria vocês voltem lá no canal e assistam, beleza? Então, simbora. Pauta, sabe? Assim, porque esse ano teve muito. Tá faltando um pedacinho do vídeo. Deixa eu me ver aqui. E aí, Poc, fiquei sabendo que hoje a gente vai gravar sobre fetiche, né? E aí, como é que tá a pauta? Me explique um pouquinho. Então, Dimitra, pensei com muito carinho essa pauta, sabe? Assim, porque esse ano teve muitas coisas importantes, né? Por exemplo, Bolsonaro falou sobre Golden Shower, teve BDSM, Silver Shower, essas coisas. E? Você tá falando de fetiche sexual? Não era, não. Você tá parecendo Bolsonaro. Não era sobre isso não, viado. A pauta de hoje era sobre fetiche, mercadoria, Marx, século XIX, como que isso se aplica hoje. Ah, sai pra lá que eu não aguento mais, assim, ficar aí dependendo de você pra fazer esses roteiros e você vem com outras ideias. Não, sai. Ah, meu Deus. Enfim, olha, gente... Vídeo de hoje, como sempre, vocês já sabem, né, POC? Deixa eu até me situar aqui. Tô na altura boa? Tá tudo bem?
Tranquilo? Então roda a vinheta que a gente vai começar agora essa aula de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre fetiche da mercadoria, da tecnologia e da militarização. Doutora! Coincidentemente, eu tô com o mesmo brinco, né? Só para uma curiosidade extra, né? Dimitra tem poucos acessórios, poucas roupas, então é por isso que eu sempre estou repetindo as roupas aí. Não sou drag rica, né? Mas vamos lá. Dito isso, vamos começar a nossa leitura. É só uma parte lúdica mesmo, mas assista ao vídeo, a gente fala um pouquinho. E tem um vídeo também do professor Mauriase, que está na TV Boitempo, que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Então vamos lá. Marx vai nos trazer o seguinte: uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa óbvia, trivial. Página aí 146 e 204 do PDF, ok? Mas sua análise a revela como uma coisa muito intricada, plena de sutilezas, metafísicas e caprichos teológicos. Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso, seja do ponto de vista de que ela satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades, seja do ponto de vista de que ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que essas propriedades, como produto do trabalho humano, é evidente que o homem, por meio de sua atividade, altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. No entanto, por exemplo, a forma da madeira é alterada quando dela se faz uma mesa. No entanto, a mesa continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal. Mas tão logo aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa sensível, suprassensível. A gente até aqui falou de valor de uso e valor de troca, né? Ele está falando da obviedade do valor de uso, mas que essa obviedade ela não se repete quando a gente está pensando no valor de troca. Ela não se contenta em manter os pés no chão, mas põe-se de cabeça para baixo em relação a todas as outras mercadorias, e em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se ela começasse a dançar por vontade própria. Isso aí é só uma figura, um recurso que o Marx está usando, que inclusive no Capital 2, no livro 2, a gente não tem esse recurso literário que o Marx faz para poder nos apresentar a exposição do Capital, ok? Aí ele continua lá, né? O caráter místico da mercadoria não resulta, portanto, de seu valor de uso. Tampouco resulta do conteúdo das determinações de valor, pois, em primeiro lugar, por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano e que cada uma dessas funções, seja qual for seu conteúdo e sua forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, nervos, músculos e órgãos sensoriais humanos, etc. Então, olha, até então aqui a gente está pensando do caráter do trabalho na produção de mercadorias e como que ele está mostrando o óbvio, né? Que tem um dispêndio de energia ali para fazer essa produção de mercadorias e como fruto do trabalho humano. Em segundo lugar, no que diz respeito àquilo que se encontra na base da determinação da grandeza de valor, a duração desse dispêndio ou a quantidade de trabalho, a quantidade é claramente diferenciável da qualidade do trabalho. Sob quaisquer condições sociais, o tempo de trabalho requerido para a produção dos meios de subsistência havia de interessar aos homens, embora não na mesma medida, em diferentes estágios de desenvolvimento. Olha só, em diferentes épocas, a forma como as pessoas garantem a sua sobrevivência torna-se diferente, mas sempre a gente consegue isso por meio do trabalho, ok? Por fim, então logo os homens trabalham uns para os outros, de algum modo, seu trabalho também assume uma forma social. De onde surge... Deixa eu só mudar aqui essa posição que está... De onde surge, portanto, o caráter enigmático do produto do trabalho assim que ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, ele surge dessa própria forma. A igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual objetividade de valor dos produtos do trabalho. A média do dispêndio de força humana de trabalho, por meio de sua duração,
assume a forma da grandeza de valor dos produtos do trabalho. Finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se efetivam aquelas determinações sociais de seu trabalho, assumem a forma de uma relação entre os produtos do trabalho. Olha só, a gente já começa a não se relacionar enquanto pessoas. Quem se relaciona são as coisas, são as mercadorias, né? Então eu coloquei aqui como não existe uma conexão explícita e consciente entre os produtores, essa conexão ela vai se dar, inclusive, por meio da troca. Então, é por aí que a gente não se relaciona como pessoas, a gente se relaciona como coisas na sociedade. O caráter misterioso, inclusive, gente, fetiche, tá mais para feitiço, não fetiche, por isso é aquela brincadeira lá do vídeo, ok? O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como bem a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos existente à margem dos produtores, ou seja, as coisas, né, se relacionam. É por meio desse quiprocó que Marx vai colocar que os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas sensíveis, suprassensíveis ou sociais. E aí, ele vai continuando. A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico, aqui ele vai dando uma explicação que só para poder ilustrar o que ele está querendo mostrar, o que é óbvio, o que é aparente e o que não é aparente, ok? A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta, pois, como um estímulo subjetivo do próprio nervo óptico, mas como uma forma objetiva de uma coisa que está fora do olho. No ato de ver, porém, a luz de uma coisa, de um objeto externo, é efetivamente lançada sobre outra coisa, o olho. Trata-se de uma relação física entre coisas físicas. Aí, agora ele vai mostrar isso como funciona para a mercadoria, né? Já a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se representa não guardam, ao contrário, absolutamente nenhuma relação com sua natureza física e com as relações materiais que derivam dessa última. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens, que aqui assume para eles a forma fantasmagórica, lembra de feitiço? Fetiche, no caso, feitiço, de uma relação entre coisas. Gente, os frutos do trabalho humano, né, eles tomam uma proporção maior do que a própria pessoa que o produziu. E mais à frente a gente vai aprofundar nesse debate, ok? Mas aí, o que ele está querendo dizer é como que as mercadorias, ao serem trocadas, essa imensa coleção de mercadorias que se encontram, tomam essa forma que Marx está chamando aqui de fantasmagórica, no caso. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, o produto da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Só uma pausa aqui, né? Só para vocês terem noção, o homem criou, né, a religião. E aqui já vão fazer um adendo para a galera que é ateísta, como se fosse quase fervoroso. Não é bem para esse lado, não, porque hoje, por exemplo, a gente tem que pensar também o caráter da religião enquanto marxista, né? Atacar religiosos não é o nosso objetivo, ok? Mas então, pensando aqui de uma forma marxista, se os homens criaram a religião é algo que hoje domina os homens.
se Deus existe, ou se Deus não existe, não vamos pensar a partir dessa perspectiva, mas ele é criado pelo homem, hoje o homem que acredita em Deus vive sob o jugo e o domínio desse Deus. É mais ou menos isso. É isso também que acontece com o Estado. E aí a gente tem um nome, né, desse estranhamento, desse processo. E aí isso também a gente vai entender mais à frente como alienação, ok? Então, o homem cria as coisas, essas coisas têm um poder sobre os homens e aí a gente não tem este controle específico sobre essas questões, ok? Tá, então por aí eu vou deixar para a gente desembolar mais sobre fetiche mais à frente. Continuando aqui, a gente está na página 148, no início, no livro físico, ok? Do livro, do PDF, eu nunca tenho, então pede o pessoal do chat aí para poder ir orientando, porque eu só coloco nos trechos que eu pulo um pouquinho para falar. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge como análise anterior. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge, como a análise anterior já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social, o trabalho total. Ele está mostrando aqui que cada trabalho específico vai dar essa massa de trabalho que a gente vai conhecer, ok? Como os produtores só travam um contrato social mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca, ou seja, a gente só tem o controle sobre isso no que tange o que a gente está fazendo ali enquanto vendedor da nossa força de trabalho, ou seja, enquanto classe trabalhadora. Ou dito de outro modo, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. Uma boa palavra substituto para a gente pensar nisso, né? A gente está falando de reificação, na verdade, não substituto, né? Mas a gente está pensando aqui em coisificação. E isso no capitalismo é muito comum, né? Reificação, coisificação, porque a gente se torna até menos humano dentro deste processo. E aí dá para a gente fazer uma relação interessante com as opressões, as coisificações das pessoas e como que a gente vê uma sociedade que permite que as opressões ocorram, né? E isso já está dentro dentro já da própria esfera de como a gente reproduz a vida. E a gente mercadoria, tudo é mercadoria. Então as coisas são reificadas, são coisificadas. Somente no interior de sua troca, os produtos do trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente igual, separada de sua objetividade de uso, sensivelmente distinta. Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor só se realiza na prática quando a troca já conquistou um alcance e uma importância suficientes para que se produzam coisas úteis destinadas à troca. E, portanto, presta atenção na palavra troca, que eu vou explicar logo mais. O caráter do valor das coisas passou a ser considerado no próprio ato de sua produção. Gente, na leitura passada eu disse para vocês que o capitalismo é um sistema que está preocupado mais com valores de troca do que com valores de uso. Os valores de uso, eles acabam se tornando... Os valores de uso eles acabam se tornando, dentro deste processo, como algo acidental. E eu até separei aqui para vocês uma imagem que ilustra, de forma mais horrenda possível, este processo, né, da relação que o capitalismo pensa. O que é importante é só ter valores de troca. Então, se vai poluir o planeta, se vai
devastar o meio ambiente, se vai matar animais, se vai oprimir pessoas, o que vai acontecer? Isso não tem importância alguma. E aí o que importa é produzir valores de uso e não valores de troca. Valores de troca e não valores de uso. Olha só isso aqui, que ridículo que eu vi, eu não consigo acreditar até agora que mentira. Acredito porque tudo é possível dentro do sistema capitalista. Mas olha isso aqui. Gucci lança tendência curiosa com tênis virtual de $12. Recentemente, a Gucci lançou o Virtual 25, um inusitado modelo totalmente digital. O item pode ser adquirido no aplicativo da grife italiana por modestos $12, algo em torno de R$65 na conversão direta. E o resultado é o resultado de uma parceria tarará, tarará, tarará. Gente, a que ponto chegamos? Assim, vai vender praticamente uma montagem, mas que tem um selo Gucci, sabe? E o que importa, na verdade, é que ocorra a troca. E aí, como as pessoas vão usar isso, o problema é dela. O problema é da pessoa. Então, é muito sem noção, né? E aí, daí a gente vê aquele capitalismo verde, e a gente sabe que tudo isso é balela, gente. O que eles querem mesmo é produzir valores de troca. Valores de uso são acidentais. Consciência ambiental, duvido, porque não vai mudar na esfera da produção. Então é por aí que a gente começa a ter muita raiva do sistema que a gente vive e se organizar para lutar para derrubá-lo, porque não faz sentido, né? Esse sistema é muito ilógico. E ver o capital, lá naquela lógica que eu falei do David Harvey da cebola, a gente está aqui descascando a cebola e a gente vai ver o final e a gente vai ficar com muito ódio. E eu espero que ao final disso vocês se organizem coletivamente também, ok? Então eu estava falando aqui de produção. A partir desse momento, deixa eu ver se foi isso. Só um alcance, uma importância suficiente que produzem coisudas destinadas à troca. Ah, tá, ok. Gente, só um minutinho que meu gatinho está aqui revoltado. Continuando aqui, página 148 ao final, ok? Alguém aí, qualquer coisa, coloca o PDF aí para a galera se localizar novamente. A partir desse momento, os trabalhos privados dos produtores assumem, de fato, um duplo caráter social. Por um lado, como trabalhadores úteis determinados, eles têm de satisfazer uma determinada necessidade social e, desse modo, conservar a si mesmos como elos do trabalho total, do sistema natural e espontâneo da divisão social do trabalho. Aqui, por um lado, ele está contando que o próprio trabalhador ele tem que se conservar a si mesmo, né? O capitalismo, a gente vai ver mais à frente, sempre vai remunerar o trabalhador para pagá-lo o mínimo necessário para garantir a sobrevivência do trabalhador. E não mais que isso. E, às vezes, nem isso. Então, é por aí que a gente vai começar a falar sobre o quanto que o trabalhador recebe para poder reproduzir a própria vida. É basicamente isso. Por outro lado, eles só satisfazem as múltiplas necessidades de seus próprios produtores na medida em que cada trabalho privado e útil particular é permutável por qualquer outro tipo de trabalho privado e útil. Ou seja, na medida em que um equivale ao outro. Igualdade plena dos diferentes trabalhos só pode consistir numa abstração de sua desigualdade real na redução desses trabalhos ao seu caráter comum como dispêndio de força humana de trabalho, como trabalho humano abstrato. Lembra que a gente está falando de trabalho humano abstrato? Aqui, neste momento, a gente não está preocupado em fazer e nem mensurar esse trabalho, igual a gente estava conversando no encontro no Discord, eu acho. O cérebro dos produtores privados reflete esse duplo caráter social de seus trabalhos privados apenas nas formas em que este se manifesta no intercâmbio prático, na troca dos produtos. De um lado, o caráter socialmente útil de seus trabalhos privados, na forma de que o trabalho... Espera aí que eu me perdi aqui, gente.
na forma de que o produto do trabalho tem de ser útil e precisamente para outrem. De outro, o caráter social da igualdade dos trabalhos de diferentes tipos na forma do caráter de valor comum a essas coisas materialmente distintas, os produtos do trabalho. A gente vai entender que o trabalhador, ele vai vender a sua força de trabalho. E mais à frente ainda a gente vai entender mais assim concretamente dentro da própria leitura, que é mais dialética, que isso é mercadoria. E é aqui que Marx está tratando a força de trabalho como mercadoria. Lá na frente a gente vai entender que existe um movimento, né, que como capitalista faz com que o seu capital aumente, ou pelo menos se reproduza a si próprio, que é o capitalista tem dinheiro, ele tem capital, na verdade. Com esse capital ele compra mercadoria. E com essa mercadoria ele produz mais mercadorias e vende por mais dinheiro. E esse ciclo DM D', isso é o M aí, no caso, é um ciclo que a gente vai ver mais à frente. O M é mercadoria. E o que é mercadoria? É força de trabalho mais os meios de produção. O trabalhador só tem que vender sua força de trabalho, e isso só encaixa neste processo como mercadoria, porque ele não detém os meios de produção, que por um processo histórico e social foi tomado da classe trabalhadora como um todo. Ok? Os homens não relacionam entre si seus produtos do trabalho como valores, por considerarem essas coisas meros Peraí, gente, eu acho que não está certo. Eu achei que já estava lá em cima ainda. Os homens não relacionam entre si seus produtos do trabalho como valores por considerarem essas coisas meros invólucros materiais de trabalho humano do mesmo tipo. Ao contrário, porque equiparam entre si seus produtos de diferentes tipos na troca como valores. Eles equiparam entre si seus diferentes trabalhos como trabalho humano. Eles não sabem disso, mas o fazem. Aí tem a nota 27. O valor é uma relação entre pessoas. Ele deveria ter acrescentado uma relação escondida sob o invólucro material. E aí a gente vai desenvolver melhor isso aqui. Só um minutinho. Pois na testa do valor não vai escrito o que ele é. O valor converte antes todo o produto do trabalho humano no hieróglifo social. Mais tarde, os homens tentam decifrar o sentido desse hieróglifo, desvelar o segredo de seu próprio produto social, pois a determinação dos objetos de uso como valores é seu produto social, tanto quanto a linguagem. Aí tem uma notinha que eu coloquei aqui para eu não esquecer. O que Marx está mostrando para a gente, basicamente, olha só, que a gente tem as pessoas se relacionam entre si, mas as pessoas se relacionam como coisas, né? Essa relação entre os objetos. E depois ele está mostrando como que, na verdade, isso é fruto também da própria força de trabalho e de como que os homens imprimem sua força de trabalho na produção de mercadoria para a reprodução da própria vida. E o que a gente está vendo aqui é que, a priori, você vai olhar para essas relações e para essas situações e para essas trocas, você não enxerga isso. A partir de uma análise materialista, né, que a gente está falando do materialismo do histórico dialético, a gente começa a perceber o que tem em essência dentro dessas relações entre as pessoas. E aí a gente começa a perceber a essência de fato que está dentro que é fruto do próprio capitalismo. Então, o que ele está tentando nos mostrar é isso. É que se você para e olha para as trocas de mercadoria e tudo mais, você não vê isso. Você tem que fazer uma análise, porque isso não é muito óbvio para as pessoas. É igual tem uma aula da Marina, que até a gente começou aqui citando a Marina, né, lá no primeiro encontro. Se as pessoas olharem para um objeto, a primeira coisa que elas falam é uma descrição física do que elas veem. Dificilmente alguém vai falar que essas coisas são, de fato, mercadorias. Esse próximo trechinho aí eu vou pular, tá? E aí a gente vai para a página 150 do livro físico e o final da página 209 do PDF, ok? Aí Marx começa o seguinte. Na verdade,
O caráter de valor dos produtos do trabalho se fixa apenas por meio de sua atuação como grandeza de valor. Estas variam constantemente, independentemente da vontade, da previsão e da ação daqueles que realizam a troca. Seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram, em vez de eles se controlar. Eita, mas hoje eu tô precisando de um óculos. Será que eu consigo colocar esse óculos com esses cílios? O cílio bate, mas acho que dá. Acho que vai ficar melhor para mim. Seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram em vez de eles as controlarem. É preciso que a produção de mercadorias esteja plenamente desenvolvida antes que da própria experiência emerja a noção científica de que os trabalhos privados executados independentemente uns dos outros, porém universalmente interdependentes, como elos naturais, espontâneos da divisão social do trabalho, são constantemente reduzidos a uma medida socialmente proporcional, porquanto nas relações de troca contingentes e sempre oscilantes de seus produtos, o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção se impõe com a força de uma lei natural reguladora. Lei natural reguladora, a gente vai... Assim como a lei da gravidade se impõe quando uma casa desaba sobre a cabeça de alguém. Só uma coisa lá na frente que eu pulei, lá em cima, quando eu falo, seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram para eles... Peraí, gente, seu próprio movimento social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram em vez de eles as encontrarem. É só uma observação que eu tenho que colocar aqui, que é em relação a força, né, e o poder que dotam para o próprio capitalismo e colocam como um mercado detentor de vontades, como se o mercado tivesse vontades específicas. O mercado, inclusive, ele aparece como se fosse um menino birrento que tem vontades próprias e que, se não fizer conforme ele quer e ele deseja, ele não vai aceitar. Até coloquei aqui uma layer para vocês, que é do próprio Google mesmo. É só digitar mercado e a política. E aí, quando a gente vai descendo, olha só as notícias. Ibovespa fecha em queda de 1% como política e volta a 119 mil pontos. Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira. Mercado imobiliário, o que mudou após um ano de pandemia? Agora olha esse aqui. Promessa de Lira, reforma é vista como aceno ao mercado. Vocês estão entendendo como é que fala? O rolê? Fica parecendo que o mercado, ele é um ser dotado de vontade própria e que reage às mais diversas situações, né? E a gente vê, teve impeachment da Dilma, teve não sei o que lá do Bolsonaro, o dólar sobe, o dólar desce. Lembra quando a gente estava no processo de impeachment da própria Dilma, o tanto que, na verdade, o tanto que o mercado acenou que, de forma positiva e esperavam que tudo desse certo? Então, é por aí que a gente começa a perceber esse controle das coisas, né? E a gente está falando, então, que nós, por meio do trabalho, fruto de um processo social e histórico, produzimos as mercadorias e agora a gente tem um mercado que controla a gente, controla as nossas vidas, dotado de vontade própria. Que mercado é esse? Então é por aí que a gente vai continuar a nossa reflexão, ok? E mais à frente, no finalzinho que eu terminei de ler aqui, eu falei um pouquinho sobre o trecho, né, que eu falei assim, o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção se impõe com a força de uma lei natural reguladora,
assim como a lei da gravidade se impõe quando uma casa desaba sobre a cabeça de alguém. Essa questão da lei, né, e como tá posto aqui, é como se no capitalismo a gente só pode reproduzir a própria vida por meio dessa troca de mercadorias. E o que acontece? É como se não houvesse outra forma e não houvesse outra possibilidade disso. Inclusive, quando há... Parece toda quarta-feira que eu estou fazendo essa leitura, aparece um forrozinho alto na porta. É como se a gente não tivesse uma outra forma de reproduzir a vida se não for pela troca de mercadorias e neste sistema fruto do próprio capitalismo. Então, acaba que tudo precisa ter valor de troca e, como de forma acidental, a gente tem o valor de uso. E aí, quando a gente vê formas diferentes e alternativas de lidar com essa dependência, a gente vê que o capitalismo combate isso. Relações de solidariedade, agricultura familiar, enfim, todo esse tipo de forma e maneira de reproduzir a própria vida que foge um pouco do que o próprio sistema precisa para continuar se mantendo, não é bem visto pelo capitalismo, não é bem visto pelas nossas leis burguesas e acabam que muitas vezes é combatido, né? E é por isso que a gente vê aí a truculência de polícias quando estão desmoronando essas formas de reprodução da própria vida. E é lógico que isso não é... o sistema... sei lá, uma pessoa pode montar uma comunidade e viver fora do sistema capitalista, isso não vai acabar com o capitalismo, né? Mas só um exemplo aqui de forma que naturalizamos tanto a troca de mercadorias que coisas simples que a gente poderia fazer para reproduzir a própria vida não são aceitas. A determinação de grandeza de valor por meio do tempo de trabalho é, portanto, um segredo que se esconde sob os movimentos manifestos dos valores relativos das mercadorias. Sua descoberta elimina dos produtos do trabalho a aparência de determinação meramente contingente das grandezas de valor, mas não elimina em absoluto sua forma reificada. A determinação de grandeza de valor por meio do tempo de trabalho é, portanto, um segredo que se esconde sob os movimentos manifestos dos valores relativos das mercadorias. Lembra? Forma equivalente? Forma relativa? E aí o que ele está mostrando é que a grandeza do valor, né? Ou seja, o que tem ali por trás, está sendo ocultada nesse processo de troca. E aí o Marx continua. A reflexão sobre as formas de vida humana e, assim, também sua análise científica, nós estamos falando aqui de materialismo histórico dialético, percorre um caminho contrário ao do desenvolvimento real. Ela começa muito tarde após a festa e, por conseguinte, com os resultados prontos do processo de desenvolvimento. As formas que rotulam os produtos do trabalho como mercadoria e, portanto, são pressupostas à circulação das mercadorias, já possuem a solidez de formas naturais da vida social antes que os homens procurem esclarecer-se não sobre o caráter histórico dessas formas, que eles, antes, já consideram imutáveis, mas sobre seu conteúdo. Assim, somente a análise dos preços das mercadorias conduziu à determinação da grandeza do valor, e somente a expressão monetária comum das mercadorias conduziu à fixação de seu caráter de valor. Porém, é justamente essa forma acabada, a forma dinheiro do mundo das mercadorias, que vela materialmente em vez de revelar o caráter social dos trabalhos privados e, com isso, as relações sociais entre os trabalhadores privados. Quando digo que o casaco, a bota, se relacionam com o linho sob a forma da incorporação geral de trabalho humano abstrato, salta aos olhos a sandice dessa expressão. Mas quando os produtores de casaco, bota, etc., relacionam essas mercadorias ao linho ou com o ouro e com a prata, o que não altera em nada a questão, como equivalente universal, a relação de seus trabalhos privados com seu trabalho social total lhe aparece exatamente nessa forma insana. O
que Marx está falando? A gente não veio fazendo um movimento de olhar a forma universal, a forma equivalente, de como que a própria forma de dinheiro se desenvolveu? Agora, eita, que acidente. Um minutinho, gente. Um minutinho que temos como é que fala? Um incidente drag. Pronto. O bom é que eu tenho até uma vinhetinha preparada para em casos de acidentes, né? Acho que agora não gruda mais. Pronto. Como eu ia falando, a gente veio vendo o movimento na história de como que as mercadorias eram trocadas e como elas tinham sua forma equivalente, sua forma relativa, e de como que o ouro tornou-se um equivalente universal e a gente chega na forma de dinheiro. O Marx está dizendo que mostrar isso para as pessoas, de certa forma, elas não vão conseguir compreender inicialmente, porque parece algo insano, porque naturalizou o quê? O dinheiro, a expressão dinheiro, como forma de valor, né? Por exemplo, um casaco, ele custa R$20, a expressão R$20. Isso para eles é óbvio, e pensar além disso, do que tem um trabalho contido na confecção de um casaco, não é tão importante. E é basicamente o seguinte: o fetiche no capitalismo, ele sai ocultando todos esses processos e essas relações. Então, basicamente, olha só, a gente começa a fazer essas ocultações e aí, quando a gente começa, por exemplo, comprar, sei lá, eu compro uma camisa e a gente vai entender que essa camisa ela custa R$20, eu vou pagar lá R$20 pela camisa. O que está por trás dessa produção? Será que existem pessoas que são, por exemplo, trabalham com trabalho análogo a escravidão? Não sabemos. Então a gente começa a ocultar esses processos que eles são frutos do trabalho. Isso é o fetiche, né? A gente está ocultando esses processos. Uma outra coisa que o capitalismo faz também é de pensar, por exemplo, e aí eu vou colocar aqui como uma pessoa que não consome carne, vocês, quem comem carne, por exemplo, e aqui não estou falando de nada numa perspectiva moralista, tá bom, gente? Continuem, enfim, não é aí que eu estou querendo falar, mas só para vocês refletirem um pouquinho. Quando as pessoas elas vão no supermercado, elas não vão comprar, por exemplo, uma vaca que foi morta e que está ali e passou por um processo de sofrimento, que os trabalhadores da indústria, dessa indústria, são acometidos de várias doenças mentais, a saúde mental acometida. A gente compra uma picanha. Ainda compra uma picanha ou um filé mignon, que tem status, né, esse tipo de pedaços de carne. E aí, você não vai comprar o fruto de um trabalho que está relacionado com a opressão animal, você não vai comprar um trabalho que faz mal para os próprios trabalhadores dessa indústria, você não vai comprar um produto que a forma como ela está sendo produzida no planeta está acabando com o planeta, porque a gente tem uma grande devastação, né, de áreas para poder... 1 quilo de carne nos custa muito mais espaço e água do que 1 quilo de soja, por exemplo. A gente não compra nada disso, a gente compra a mercadoria. E o que ela vale para a gente é expressado em reais. Nem é R$20, né? Uma carne seria, sei lá, R$70. Então é algo mais voltado para isso. O que está por trás disso está sendo ocultado. A gente não vai ver isso. E quando vê, a gente também nem sempre quer ver, né? Porque é difícil ver e continuar com as mesmas concepções. Então, a leitura materialista está aí para a gente poder desvelar essas camadas, essas cascas da cebola, e a gente chegar de verdade no centro da coisa. Ora, são justamente essas formas que constituem as categorias da economia burguesa. Trata-se de formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, dotadas de objetividade para as relações de produção desse modo social de produção historicamente determinado.
a produção de mercadorias. Por isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e assombração que anuviam os produtos do trabalho na base da produção de mercadorias, desaparece imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras formas de produção. E aí ele começa a mostrar aqui, a partir daqui, ele vai falar sobre diferentes tempos históricos e como que isso se organiza, né? Ele está falando aí, por exemplo, como na economia, como a economia política ama Robsonadas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando de Robinson Crusoe. Vocês conhecem, eu acho que provavelmente vocês já devem ter lido, né? Que é uma pessoa lá que viveu na ilha por muitos anos, e ela mesma fazia seus próprios... o que ela própria ia consumir. Inclusive, isso nem caracterizaria como mercadoria, né? Porque para pensar, se ele produz as próprias coisas e não existe a troca, não se caracteriza como mercadoria. É igual, por exemplo, eu já falei, né? O jantar que eu fiz para jantar antes de estar com vocês, eu jantei, mas o produto jantar, ele não é mercadoria. Ele tem valor de uso para mim. Agora, para produzir o jantar, eu tive que comprar mercadorias, ok? Então, fica aí para a gente poder também refletir um pouco. Então, aqui ele vai falando a partir de várias perspectivas históricas. Então, ele gosta muito de Robinson Crusoe. Acho que não é a primeira vez que ele utiliza Robinson Crusoe como exemplo, mas depois ele volta. Aí a gente saltemos para a página 152 e página 212 do PDF. Esperar só uns tempinhos e todo mundo virou. Então vamos lá. Saltemos então da iluminada ilha do Robinson, que eu já falei para vocês, para a sombria Idade Média Europeia. Em vez do homem independente, aqui só encontramos homens dependentes. Servos e senhores feudais, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais da produção material quanto as esferas da vida erguidas sobre elas. Mas é justamente porque as relações pessoais de dependência constituem a base social dada que os trabalhos e seus produtos não precisam assumir uma forma fantástica distinta de sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e prestações in natura. Aí a gente tem que pensar o seguinte: para o capitalismo ascender, as formas e as relações feudais elas tiveram que serem quebradas, né? Então, o fim das das relações feudais e a ascensão da própria burguesia na história, ela quebrou essas relações sociais, e isso, gente, é um passo importante para a ascensão do capitalismo. Porque as pessoas ali, por exemplo, vamos pensar, uma família, ela vive ali num pedaço de terra. Para elas reproduzirem a própria vida, elas mesmas produzem os produtos para a reprodução da própria vida. Fazem a própria roupa, plantam. São poucas trocas que existem. Isso, para o capitalismo, tinha que ser quebrado. E quem tinha o sistema que fazia com que esse sistema que as pessoas reproduziam a própria vida era o próprio feudalismo. As pessoas elas também não eram livres, elas tinham uma obrigação com o senhor feudal, mas elas conseguiam reproduzir a sua própria vida sem ter essa necessidade de termos um sistema que tudo para a gente poder reproduzir a nossa própria vida precisa ser por meio dessa troca de mercadorias. Então, para a burguesia, foi importante a queda do feudalismo justamente por isso. Então, a gente tem as revoluções burguesas como uma forma de solidificação das relações que a gente vai ter no capitalismo, que é essa troca de mercadorias. As pessoas agora saíram daquele pedaço de terra. E aí, elas precisam ir ou vender sua força de trabalho para uma pessoa que está fazendo suas plantações, ou, inclusive, esse processo, essa quebra, fez com que a gente tivesse uma divisão entre campo e cidade. E aí as pessoas foram para a cidade. E aí, lá na cidade, também tinham os artesãos, que também essas formas de relações foram quebradas.
E aí nós temos aí a indústria. Então, todos esses movimentos, dentro do movimento da história, eles são importantes e eles fazem sentido no sentido de fazer com que todas as pessoas, para reproduzirem a vida, precisem participar dessa troca de mercadorias. A forma de mercadoria, a forma natural do trabalho, sua particularidade e não... Eu estou com uma dificuldade de ler quando está nessa página desse lado, acho que eu vou levantar o livro, acho que vai melhorar. A forma natural do trabalho, sua particularidade e não como na base da produção de mercadorias, sua universalidade, é aqui sua forma imediatamente social. A corvéia é medida pelo seu tempo, tanto quanto é o trabalho que produz mercadorias. Mas cada servo sabe que o que ele despende a seu serviço do Senhor é uma quantidade determinada de sua força pessoal de trabalho. O dízimo a ser pago ao padre é mais claro do que a bênção do padre. Julguem-se como se queiram as máscaras, atrás das quais os homens aqui se confrontam. O fato é que as relações sociais das pessoas em seus trabalhos aparecem como suas próprias relações pessoais e não encontram travestidas em relações sociais entre coisas, entre produtos do trabalho. Então, gente, isso aqui que ele está mostrando para o sistema feudal é que aquelas relações, apesar de todos os seus problemas que tem do próprio sistema feudal, elas eram mais claras. As pessoas sabiam, por exemplo, tanto que ela podia trabalhar para ela, para reproduzir sua própria vida, e também para pagar a corvéia para o senhor feudal. Então é isso que ele está mostrando aqui para a gente. Hoje, ou naquele tempo já que Marx escreveu, já não é tão assim. E essas relações entre coisas, entre frutos, elas começam a ser ocultadas. Sabe uma coisa interessante que o capitalismo se desenvolveu a ponto de ficar pior, essas questões? Imaginemos o filme Tempos Modernos, do Chaplin, que a gente tem ele lá só apertando parafuso. Parafuso de quê? Que mercadoria é aquela? Nem ele sabe. Ele só sabe que ele tem que fazer aquilo lá a vida inteira para poder reproduzir sua própria vida. É aí que a gente segue mais ou menos uma linha de raciocínio, ok? Para a consideração do trabalho coletivo, isto é, imediatamente socializado, não precisamos remontar à sua forma natural e espontânea que encontramos no limiar histórico de todos os povos civilizados. Um exemplo mais próximo é o da indústria rural e patriarcal de uma família. Ó, meu alarmezinho. Gente, vamos pegar um intervalozinho de 5 minutos. Até bom que eu dou uma olhadinha aqui se eu preciso adiantar alguma coisa para a gente continuar com a nossa leitura. Beleza? 5 minutinhos a gente volta e a gente continua. Acabou o recreio. Peraí, deixa eu ligar a legenda. Acho que ela não está ligada. Não está. Enfim, voltemos. Foi até bom a gente ter essa paradinha, porque o exemplo que ele ia dar é justamente da família reproduzindo a própria vida que eu já tinha dado. Então, vamos pular e vamos aí para a página 153 do livro físico e para a página 214 do PDF. E ele começa assim, ó. Por fim, imaginemos uma associação de homens livres que trabalhem com meios de produção coletivos. Sabe o nome disso, né, gente? Comunismo? Uma das primeiras dicas aí, ó. É que Marx não tem muito escrito, né, o que seria. Até mesmo porque a gente já falou, né? O que Marx deixou escrito não é Bíblia, né? Então é método e é vivo e a gente vai saber à medida que a gente for construindo isso. Mas vamos imaginar, né? Imaginemos uma associação de homens livres que trabalhem com meios de produção coletivos e que conscientemente dependam suas forças de trabalho individuais como única força social de trabalho. Todas as determinações do trabalho de Robinson, de novo, reaparecem aqui, mas agora como determinações
sociais e não mais individuais. Todos os produtos de Robinson em seus produtos pessoais e exclusivos, e, por isso, imediatamente objetos de uso para ele, o produto total da associação é um produto social e parte desse produto serve, por sua vez, como meio de produção. Ela permanece social, mas outra parte é consumida como meio de subsistência pelos membros da associação, o que faz com que tenha de ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição será diferente de acordo com o tipo peculiar do próprio organismo social de produção e o correspondente grau histórico de desenvolvimento dos produtores. Porque está falando, então, que basicamente os frutos do trabalho seriam repartidos entre a própria classe trabalhadora para manter a sua subsistência e tudo mais, né? Apenas para traçar um paralelo com a produção de mercadoria, suponhamos que a cota de cada produtor nos meios de subsistência, ou seja, para sobreviver, para reproduzir a própria vida, seja determinada por seu tempo de trabalho, que, assim, desempenharia um duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada regula a correta proporção das diversas funções de trabalho de acordo com as diferentes necessidades. Consegue entender aqui que ele está falando que as pessoas trabalhariam o essencial para poder reproduzir a própria vida, o necessário. Por que ele já está colocando isso? É que quando a gente vai trabalhar para o capitalista, uma parte das horas que você vai trabalhar, e ele vai te pagar por isso, é para você reproduzir sua própria vida, né? Ali tem um tempinho, você está trabalhando, e aí, sei lá, digamos que você trabalha 10 horas por dia, 8 horas por dia, talvez em 3 horas, 4 horas você já teria o suficiente para reproduzir a sua própria vida. E o restante? Com quem fica? É aqui que é a charada que a gente vai desenvolver mais, ok? Por outro lado, o tempo de trabalho serve simultaneamente de medida da cota individual dos produtores no trabalho comum e, desse modo, também na parte a ser individualmente consumida do produto coletivo. As relações sociais dos homens com seus trabalhos e seus produtos de trabalho permanecem aqui transparentemente simples, tanto na produção quanto na distribuição. Para uma sociedade de produtores de mercadorias, cuja relação social geral de produção consiste em se relacionar com seus produtos como mercadorias, ou seja, como valores, e nessa forma reificada, confrontar mutuamente seus trabalhos privados como trabalho humano igual, o cristianismo, com seu culto do homem abstrato, é a forma de religião mais apropriada, especialmente em seu desenvolvimento burguês, como protestantismo e deísmo. Aqui, gente, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o caráter da alienação. Então, eu acho que... Olha, o PDF, Bruno, eu sei que eu comecei lendo esse parágrafo na página 214, depois eu pulei para o próximo parágrafo, e aqui eu já não tenho mais... Provavelmente está já indo para 216, ok? Aí, ó, 215, está no meio do caminho. Aqui ele vai falando também de religião e de organizações, e aí que eu acho que uma coisa que só para vocês entenderem, que as notas desses trechos a gente vai pular para a gente poder não perder tempo, né? Para a gente não ficar muito tempo dentro dessas notas, ok? Nos modos de produção asiática, etc., a transformação do produto em mercadoria e, com isso, a existência dos homens como produtores de mercadorias desempenha um papel subordinado que, no entanto, torna-se cada vez mais significativo à medida que as comunidades avançam em seu processo de declínio. Povos propriamente comerciantes existem apenas no processo intermúndios do mundo antigo, como os deuses de Epicuro, ou nos poros da sociedade polonesa, como os judeus. Esses antigos organismos sociais de produção são extraordinariamente mais simples e transparentes que o organismo burguês, mas baseiam-se ou na imaturidade do homem individual, que ainda não rompeu o cordão umbilical que o prende a outrem por um vínculo natural de gênero, ou em relações diretas de dominação e servidão. Eles são condicionados por um baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e pelas relações correspondentes limitadas dos homens no interior de seu processo material de produção da vida, ou seja, pelas relações limitadas dos homens entre si e com a natureza. Uma coisa que
que a gente tem que entender é que a mercadoria, gente, só configurar aqui minha câmera que está descarregando. Um minutinho. Voltei. A mercadoria e a troca de mercadorias, ela é anterior ao próprio capitalismo. E ele está falando ali de várias outras sociedades, outros povos. Mas a forma que a gente tem burguesa e o sistema que a gente tem já tem outras características. Uma coisa que a gente já tem é que os meios de produção, ou seja, os meios para reproduzir a própria vida da classe trabalhadora, eles foram tomados dentro de um processo histórico. E aí cá estamos e só podemos sobreviver e reproduzir a própria vida trocando mercadorias. Ok? Agora deixa eu... eu perdi para onde eu estava aqui, mas... Ah, tá. Por uma longa... Gente, eu me perdi no parágrafo aqui, mas eu falei dessa relação real se reflete idealmente nas antigas... Tá, vou continuar aqui então. Essa limitação real se reflete idealmente nas antigas religiões naturais e populares. O reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as relações cotidianas da vida se apresentam diariamente para os próprios homens como relações transparentes e racionais que eles estabelecem entre si e com a natureza. A configuração do processo social de vida, isto é, do processo material de produção, só se livra do seu místico véu de névoa quando, como produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado. Para isso, requer-se uma base material da sociedade ou uma série de condições materiais de existência que, por sua vez, são elas próprias o produto natural e espontâneo de uma longa e excruciante história de desenvolvimento. Lembra que a gente estava falando que isso é fruto de um processo social e histórico? É mais ou menos por aí. É verdade que a economia política, mesmo que incompletamente, é verdade que a economia política analisou, mesmo que incompletamente, o valor e a grandeza de valor e revelou o conteúdo que se esconde nessas formas. Aqui a gente está indo para a página 216 do PDF e 155 do livro físico. Mas ela jamais sequer colocou a seguinte questão: por que esse conteúdo assume pela forma e, portanto, por que o trabalho se representa no valor e a medida do trabalho por meio de sua duração temporal na grandeza de valor do produto, do trabalho? Tais formas, em cuja testa está escrito que elas pertencem a uma formação social em que o processo de produção domina os homens e não os homens o processo de produção, são considerados por sua consciência burguesa como uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo. Olha só reler esse trechinho aqui que eu acho importante de novo. Porque esse conteúdo assume aquela forma e, portanto, porque o trabalho se representa no valor e a medida do trabalho. Primeiro que está falando que a economia burguesa já falava sobre o valor, viu, gente? Lembrando que a gente tem uma superação dialética, né, do Marx em relação à economia liberal, socialistas utópicos e também a própria dialética de Hegel. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E a medida do trabalho por meio de sua duração temporal na grandeza de valor do produto do trabalho. Tais formas, em cuja testa está escrita que elas pertencem a uma formação social em que o processo de produção domina os homens, e não os homens o processo de produção, são consideradas por sua consciência burguesa como uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo. A economia liberal burguesa, ela meio que naturaliza essas formas de relação, como se fosse algo natural e que é assim, porque o mundo é assim. Não é porque as pessoas foram expropriadas de reprodução da própria vida, é porque as coisas são assim. É mais ou menos por aí que Marx está caminhando. Por essa razão, as formas pré-burguesas de organismo social de produção
são tratadas por ela mais ou menos do modo como as religiões pré-cristãs foram tratadas pelos padres da igreja. O quanto uma parte dos economistas é enganada pelo fetichismo que se cola ao mundo, indo para a página 157 do livro físico, viu? Ao mundo das mercadorias ou pela aparência objetiva das determinações sociais do trabalho, é demonstrado, entre outras coisas, pela fastidiosa e absurda disputa sobre o papel da natureza na formação do valor de troca. Como este último é uma maneira social determinada de expressar o trabalho realizado numa coisa. Ele não pode conter mais matéria natural do que, por exemplo, a taxa de câmbio. A economia burguesa nessa época estava falando que quem agrega valor na terra e tudo mais é o capitalista, não o trabalhador. Enfim, depois a gente desenvolve isso melhor. Como a forma mercadoria, lembrando, forma mercadoria a gente já começou a entender, né? A gente começou vendo a evolução até a forma dinheiro. Como a forma mercadoria é a forma mais geral e menos desenvolvida da produção burguesa, razão pela qual ela já aparece desde cedo, ainda que não com a predominância que lhe é característica em nossos dias, seu caráter fetichista parece ser relativamente fácil de se analisar. Em formas mais concretas, desaparece até mesmo essa aparência de simplicidade. De onde vêm as ilusões do sistema monetário? Para ele, o ouro e a prata, ao servir como dinheiro, não expressam uma relação social de produção, mas atuam na forma de coisas naturais dotadas de estranhas propriedades sociais. Olha a economia burguesa. E quanto à teoria econômica moderna, que arrogantemente desdenha do sistema monetário, não se torna palpável seu fetichismo quando ela trata do capital. Não se trata palpável seu fetichismo quando ela trata do capital? Há quanto tempo desapareceu a ilusão fisiocrata de que a renda fundiária nasce da terra e não da sociedade? Quem tiver uma dica para ler um livrinho pequenininho do Marx, ler Salário, Preço e Lucro. Eu acho que é isso, deixa eu me ver aqui. Salário, Preço e Lucro. É um livrinho pequenininho, deixa eu pegar aqui. Esse livrinho que talvez vai estar virado para vocês, né? Mas ele é uma dica interessante para vocês pegarem um pouquinho desses debates. Isso é de uma fala que o Marx tem. Ele não lembro mais o contexto, mas ele é uma fala que ele teve e que tá convertida em livro, ok? Aí nós vamos pular um pouquinho esse trecho da 157 e já vamos para o final da 158, que é o final do item 1.4, que é do fetiche da mercadoria. Espero que vocês tenham entendido, então, como o capitalismo oculta essas relações sociais, dessas trocas entre o trabalho, ao efetuarmos as trocas de mercadoria, e que isso tem um sentido, né? E aí o conceito de fetiche a gente pode pensar para além disso aqui ainda, igual o professor Mauriasi, igual o meu vídeo eu também coloquei, então a gente começa a perceber algumas questões onde o conceito, né, a categoria fetiche marxista aparece para a gente. Então vamos ler aqui o final da página 158 do livro físico e a página 218 do PDF. Até hoje, nenhum químico descobriu o valor de troca na pérola ou no diamante. Mas os descobridores econômicos dessa substância química, que se jactam de grande profundidade crítica, creem que o valor de uso das coisas existe independentemente de suas propriedades materiais, ao contrário de seu valor, que lhes seria inerente como coisas. Para eles, a configuração disto está na insólita circunstância de que o valor de uso das coisas se realiza para o homem sem a troca, ou seja, na relação imediata entre a coisa e o homem, ao passo que seu valor, ao contrário, só se realiza na troca, isto é, num processo social. Quem aqui não se lembra do bom e velho Dogberry, a doutrinar o vigia noturno ser qual? Uma boa aparência é dádiva da sorte, mas saber ler e escrever é dom da natureza. Olha só, pensa aqui, até hoje nenhum químico descobriu o valor de troca na pérola ou no diamante. Mas os descobridores econômicos dessa substância química, que se jactam de grande profundidade crítica, creem que o valor de uso das coisas, lembrando, valor de uso, valor de troca, existe independentemente de suas propriedades materiais,
ao contrário de seu valor, né? O que está ali presente. Que lhe seria inerentemente como coisas. A gente pensa a pérola está lá, está bonitinha, ela precisa tem que ter o processo de trabalho humano para chegar a gente ser trocada e ela se configurar como mercadoria. Uma coisa que a gente tem que pensar é que isso só vai se configurar, né, ela como mercadoria a partir do momento que começa a ocorrer o próprio processo de extração. Enfim, fetiche, acho que a gente conseguiu entender esse caráter de ocultação. E a gente vai começar a ler o capítulo 2. Ele é pequenininho, né? Ele tem poucas páginas. E são 7 páginas. E aí a gente finaliza por hoje, ok? Deixa eu até colocar um despertador aqui, senão eu esqueço, me empolgo. E a gente vai mantendo essa dinâmica do horário. O capítulo 2, ele é um link, ele tem uma ligação direta com o item 1.4, que é o fetiche da mercadoria. Então, ele é como se fosse uma continuação do próprio do capítulo 1, item 4, ok? As mercadorias, inclusive a gente está aí na página 159 e página 219 do PDF. As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são coisas e, por isso, não podem impor resistência ao homem. Se não se mostram solícitas, ele pode recorrer à violência. Em outras palavras pode tomá-las à força. Para relacionar essas coisas, umas com as outras, como mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside nessas coisas e agir de modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar sua própria mercadoria em concordância com a vontade de outro, portanto, por meio de uma vontade comum a ambos. Esse alienar aqui não é o de alienação, vai me fugir o nome de quem falava sobre esse... Sabe quando a gente aliena um bem? É mais por esse conceito mesmo, viu? Não é a categoria alienação. É porque alienação, em Marx, na verdade, essa categoria já tinha em Hegel, por exemplo, e também em outros pensadores antes de Marx, ok? E com alguns significados distintos, e em Marx com uma superação dialética do conceito de alienação em Hegel. Mas deixemos para trabalhar isso mais à frente, né, com outras leituras. Tem, portanto, de se reconhecer... Eu acho que onde eu parei? Meu Deus. Vamos lá. Alienar, melhorar. Tem, portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. Então, a gente está falando que no capitalismo as pessoas são possuidoras de mercadoria. E elas se encontram para fazer essas trocas de mercadorias e se reconhecem como detentoras ou proprietárias daquelas mercadorias. Eu não posso ir lá entrar numa loja e pegar uma camisa porque eu sei que o proprietário daquela loja é o proprietário daquela mercadoria. A gente reconhece isso socialmente. É fruto, né, de um processo histórico que a gente tem esse reconhecimento. E a economia burguesa defende muito bem isso porque tem a defesa da propriedade privada. Ok? Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, né, voluntária, na qual na verdade não é voluntária, é determinado pela vontade, na qual se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica. Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como representante da mercadoria e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias. Na sequência de nossa exposição, veremos que as máscaras econômicas das pessoas não passam de personificações das relações econômicas e que as pessoas se defrontam umas com as outras como suporte dessas relações. A mercadoria se distingue de seu possuidor pela circunstância de que, para ela, qualquer outro corpo mercadoria conta apenas como forma de manifestação de seu próprio valor, niveladora e cínica de nascença.
de seu valor. Niveladora e cínica de nascença, ela se encontra, por isso, sempre pronta a trocar não só sua alma, mas também seu corpo por qualquer outra mercadoria, mesmo que este apresente mais defeito do que os maritornes. Enfim, está falando que ainda no capitalismo as pessoas se encontram como possuidoras de mercadorias e essas pessoas reconhecem que elas são proprietárias privadas das suas mercadorias e que isso é uma relação volitiva, né, determinada pela vontade e jurídica, né? Por isso nós temos aí a lei burguesa como um suporte para essas questões. E aí, ele continua. Se a mercadoria falta esse sentido para a percepção da concretude dos corpos mercadoria, o possuidor de mercadoria preenche essa lacuna com seus 5 ou mais sentidos. Ou seja, né, tá falando aqui agora, não é a mercadoria que é dotada de vontade, mas o possuidor. Sua mercadoria não tem para ele nenhum valor de uso imediato. Do contrário, ele não a levaria ao mercado. Ou seja, eu estou trocando porque aquela mercadoria, para mim, ela não tem um valor de uso. O que me importa é o quê? O valor de troca. Já voltemos, né? O capitalismo, o sistema que está preocupado com o quê? Valores de troca. Deixa eu... tá. É só uma nota aqui que eu coloquei, que na verdade é como se fosse o capitalista, ele vende qualquer coisa. Talvez para ele, se vai vender canudos olha que contradição. Imagina a empresa farmacêutica vender remédios, medicamentos que salvam a vida e também fazer coisas, e tem produtos que vendem que também fazem mal para a vida. Porque tanto faz. O que ele está importando é só a troca. Sua mercadoria não tem para ele nenhum valor de uso imediato, do contrário, ele não a levaria ao mercado. Ela tem valor de uso para outrem. Para ele, o único valor de uso que ela possui diretamente é o de ser de suporte de valor de troca e, portanto, meio de troca. Por essa razão, ele quer aliená-la por uma mercadoria cujo valor de uso o satisfaça. Todas as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para seus não possuidores. É o que eu acabei de falar lá sobre a importância para ele, é só o valor de troca. Para ele não tem, mas para outro vai ter que ter, porque senão não efetua a troca, né? Portanto, eles precisam universalmente mudar de mãos. Mas essa mudança de mão constitui sua troca, e essa troca as relaciona umas com as outras como valores e as realiza como valores. Por isso, as mercadorias têm de se realizar como valores antes que possam se realizar como valores de uso. Esse trecho agora é importante, gente. Por outro lado, elas têm de se conservar como valores de uso antes que possam se realizar como valores, pois o trabalho humano que nelas é despendido só conta na medida em que seja despendido numa forma útil para outrem. Mas se o trabalho é útil para outrem, ou seja, se seu produto satisfaz as necessidades alheias, é algo que somente a troca pode demonstrar. Ou seja, né, dificilmente, por exemplo, sei lá, produzimos fitas cassete e não vai ter valor de uso. E aí a gente não vai efetuar essa troca para poder confrontar as mercadorias e aparecer essa relação dialética que está mostrando aqui para a gente. Cada possuidor de mercadoria só quer alienar sua mercadoria em troca de outra mercadoria, cujo valor de uso satisfaça a sua necessidade. Vocês vão perceber que Marx repete muita coisa, né? Mas é mostrando de vários pontos de vista. Nessa medida, a troca para ele é apenas um processo individual. Por outro lado, ele quer realizar sua mercadoria como valor. Portanto, em qualquer outra mercadoria do mesmo valor que seja de seu agrado, não importando se sua mercadoria tem ou não valor de uso para o possuidor de outra mercadoria. O negócio é escoar a mercadoria, né? Nessa medida, a troca é para ele um processo social geral, mas não é possível que, simultaneamente, para todos os possuidores de mercadoria, o processo seja exclusivamente individual e, ao mesmo tempo, exclusivamente social geral.
Observando a questão mais de perto, vemos que todo possuidor de mercadorias considera toda a mercadoria alheia como equivalente particular de sua mercadoria. E, por conseguinte, sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras mercadorias. E, por conseguinte, sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras mercadorias. Mas, como todos os possuidores de mercadorias fazem o mesmo, nenhuma mercadoria é equivalente universal. E, por isso, tão poucas mercadorias possuem qualquer forma de valor relativa geral na qual possam se equiparar como valores e comparar umas com as outras como grandezas de valor. Calma que a gente vai desmiuçar isso aqui. Elas não se confrontam, portanto, como mercadorias, mas apenas como produtores ou valores de uso. Gente, a nossa mercadoria, que é o equivalente universal, a gente já falou que é a forma de dinheiro, né? Então, e nem tudo que tem valor de uso para mim, necessariamente vai ter valor de uso para você. Eu não estou interessado, por exemplo, em comprar uma vaca. Ok? Em sua perplexidade, nossos possuidores de mercadoria pensam como Fausto. Gente, eu li Fausto na adolescência. No princípio era a ação, por isso eles já agiram antes mesmo de terem pensado. Antes mesmo de terem pensado. O próximo trecho aqui que a gente vai ler, gente, ele é um resuminho do fim do item 1.3. As leis da natureza das mercadorias atuam no instinto natural de seus possuidores, os quais só podem relacionar suas mercadorias umas com as outras como valores, e desse modo, como mercadorias na medida em que se relacionam antagonicamente com outra mercadoria qualquer como equivalente universal. Lembra que a gente estava fazendo a comparação que para a gente o valor ele vai aparecer quando a gente relaciona as mercadorias, quando elas se confrontam para poder ter a troca? É isso que ele está querendo colocar. Esse é o resultado da análise da mercadoria, mas somente a ação social pode fazer de uma mercadoria determinada um equivalente universal. E aí a gente vai vendo historicamente como que o ouro se tornou isso, né? A ação social de todas as outras mercadorias exclui uma mercadoria determinada na qual todas elas expressam universalmente seu valor. Assim, a forma natural dessa mercadoria se converte em forma de equivalente socialmente válida. Ser equivalente universal torna-se, por meio do processo social, a função especificamente social da mercadoria excluída, e assim ela se torna dinheiro. O cristal monetário é um produto necessário do processo de troca, no qual diferentes produtos do trabalho são efetivamente equiparados entre si, desse modo transformados em mercadorias. A expansão e o aprofundamento históricos da troca desenvolve a oposição entre valor de uso e valor que jaz latente, né? O que está latente aí? O valor de uso e o valor, na natureza das mercadorias. A necessidade de expressar externamente essa oposição para o intercâmbio impele a uma forma independente do valor da mercadoria e não descansa enquanto não chega ao seu objetivo final. Lembra que eu falei para vocês que as mercadorias elas já eram trocadas antes mesmo de existir o próximo capitalismo, dentro de um processo histórico, por meio dessas trocas, que é a evolução que a gente vê lá, o desenvolvimento que a gente vê no item 1.3, que a gente começa a entender que a forma de dinheiro, por que a forma de dinheiro ela é socialmente reconhecida? Porque existe um processo histórico. A gente pega uma nota lá de R$100, a gente vai entender que aquilo realmente é R$100. E a gente sabe porque existe um processo histórico por trás. Então, só pegar um pedacinho do final ali da página 161 e voltando. E não descansa enquanto não chega a seu objetivo final por meio da duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Portanto, na mesma medida em que se opera a metamorfose dos produtos do trabalho em mercadorias, opera-se também a metamorfose da mercadoria em dinheiro. Isso mais à frente, a gente vai ver que existe um ciclo, né, do capital para o capitalista, que é o dinheiro
mercadoria, né? Produza as mercadorias, tenha mais mercadorias e depois mais dinheiro. Aqui ele só está falando dessa metamorfose, né? Essa palavra metamorfose ela é importante. É de como que o capital, né, se metamorfoseia em mercadorias. Eu já expliquei para vocês, são os meios de produção e a força de trabalho. Ali a gente vai ter mais mercadorias com a produção fruto do trabalho da classe trabalhadora e depois se converte em dinheiro. E aí a gente fica, né, preso nisso. Até no livro 2 a gente vai continuar falando nisso e Marx vai falando sobre outros ciclos do capital, ok? Mas isso é o ciclo do capital. Eu vou pular esse pedacinho, deixa eu ver se... Vou pular só um pedacinho do número ali para não complicar a cabeça de vocês, mas ele está colocando ali os equivalentes. Aí, só pulando um pedacinho, fica ali. O primeiro modo como um objeto de uso pode ser valor, ok? Depois da expressão ali da matemática, porque já são 9h38 e para a cabeça não ficar bublê, tá bom? O primeiro modo como um objeto de uso pode ser valor é por meio de sua existência como não valor de uso, como quantidade de valor de uso que ultrapassa as necessidades imediatas de seu possuidor. As coisas são, por si mesmas, exteriores ao homem e por isso são alienáveis. Para que essa alienação seja mútua, os homens necessitam apenas se confrontar tacitamente como proprietários privados daquelas coisas alienáveis e, precisamente por meio delas, como pessoas independentes umas das outras. Olha, todo mundo no capitalismo é livre. Aí todo mundo deve ter visto em alguma medida, em algum lugar, eu compartilhando o professor Zé Paulo Neto falando sobre a liberdade, né? E aí, a teoria burguesa entende isso. Somos todos livres, a gente se encontra, troca as mercadorias e tá tudo bem. Até aí, Marx está colocando como um pressuposto. Agora a gente vai entender que não é bem assim e que não está tudo bem, não. Ok? No entanto, tal relação de alinhamento mútuo não existe para os membros de uma comunidade naturalmente espontânea. Tenha ela a forma de uma família patriarcal, uma comunidade indiana antiga, um estado inca, etc. A troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam, no ponto do seu contato com comunidades estrangeiras ou com membros de comunidades estrangeiras. A partir de então, as coisas que são mercadoria no estrangeiro se tornam mercadorias na vida interna da comunidade. No livro 2 do Capital, acho que foi no livro 2, tem um trechinho no início do capítulo 1, que Marx está falando como que as trocas entre países, né, que não tinham ainda essa relação capitalista, vai modificando até chegar, de fato, a modificar a esfera da produção. Só para vocês entenderem, né, agora a gente estava pensando ali lá no início, né, a gente falou da divisão entre cidade e campo, uma liberdade de comércio que propiciou uma acumulação maior capitalista, uma liberdade, o fim das formas com os artesãos, por exemplo, que propiciou o crescimento da indústria. E a gente vai ver que isso acontece dentro de uma nação e depois acontece entre nações. E aí, sei lá, a gente vai vendo a expansão do próprio capitalismo. E essa expansão do capitalismo a gente vai entender por Lenin, por exemplo, quando Lenin começa a falar sobre imperialismo. Né? Então, estou fazendo aqui digressão sobre o que vai além, né? Quando passa do território nacional. Sua relação quantitativa de troca é, a princípio, inteiramente acidental. Elas são permutáveis por meio de ato volitivo, né? Da sua vontade, voluntárias, de seus possuidores de aliená-las mutuamente. Ao mesmo tempo, a necessidade de objetos de usos estrangeiros se consolida paulatinamente. A constante repetição, né, o processo se repetindo várias vezes, da troca, transforma num processo social regular, razão pela qual, no decorrer do tempo, ao menos uma parcela dos produtos do trabalho tem de ser intencionalmente produzida para a troca.
Desse momento em diante, confirma-se, por um lado, a separação entre a utilidade das coisas para a necessidade imediata e sua utilidade para a troca. Seu valor de uso se aparta de seu valor de troca. Por outro lado, a relação quantitativa na qual elas são trocadas torna-se dependente de sua própria produção. O costume as fixa como grandezas de valor. Na troca direta dos produtos, cada mercadoria é diretamente meio de troca para seu possuidor e equivalente para seu não possuidor, mas apenas enquanto ela é valor de uso para este último. O artigo de troca ainda não assume forma de valor independente de seu próprio valor de uso ou de necessidade individual dos agentes de troca. Gente, vocês estão percebendo que a gente está tendo uma repetição do processo, mas não é uma repetição, a gente está vendo agora isso de outro ponto de vista. A gente está vendo, inclusive, como que isso funciona entre nações. O mesmo objeto sendo visto de vários ângulos distintos, né? A necessidade dessa forma se desenvolve com um número e variedade crescentes das mercadorias que entram no processo de troca. O problema surge simultaneamente aos meios de sua solução. Uma circulação em que os proprietários de mercadoria comparam mutuamente seus artigos e os trocam por outros artigos diferentes, jamais ocorre que, em sua circulação, diferentes mercadorias de diferentes possuidores de mercadorias sejam trocadas e comparadas como valores com uma única terceira mercadoria. A gente vai desenvolver melhor. Essa terceira mercadoria, que a gente vai entender, por servir de equivalente de diversas outras mercadorias, torna-se imediatamente, mesmo que em estreitos limites, a forma de equivalente universal social. A gente já falou sobre isso, né? A gente foi lá vendo o desenvolvimento da forma dinheiro, do ouro enquanto mercadoria. Essa forma de equivalente universal surge e se esvai com um contrato social momentâneo que trouxe à vida. Inclusive, uma parte interessante é a gente pensar de como que isso é fruto de um processo histórico e social, né? Porque essa mercadoria se tornou equivalente universal. De modo alternado e transitório, ela se realiza nesta ou naquela mercadoria. Porém, com o desenvolvimento da troca de mercadorias, ela se fixa exclusivamente em tipos particulares de mercadoria ou se cristaliza na forma dinheiro. Em que tipo de mercadoria ela permanece colada é, de início, algo acidental. No entanto, duas circunstâncias são em geral decisivas. A forma dinheiro se fixa ou nos artigos de troca mais importantes vindos do estrangeiro, que na verdade são formas naturais espontâneas de manifestação do valor de troca dos produtos domésticos, ou no objeto de uso que constitui o elemento principal da propriedade doméstica alienável, como, por exemplo, o gado. Os povos nômades são os primeiros a desenvolver, inclusive, a forma dinheiro, porque todos os seus bens se encontram em forma móvel e, por conseguinte, diretamente alienável. E também porque seu modo de vida os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras com as quais eles são chamados a trocar seus produtos. Frequentemente, os homens converteram os próprios homens na forma de escravos, em matéria monetária original, mas jamais fizeram isso com solo. Tal ideia só pode surgir na sociedade burguesa já desenvolvida. Ela data do último terço do século XVII, mas sua implementação em escala nacional só foi tentada um século mais tarde na Revolução Burguesa dos franceses. Gente, olha o tanto de informação que tem aqui, né? A gente tem que pensar que no sistema de escravidão, o escravo é mercadoria. O trabalhador não é mercadoria. A força de trabalho que ele vende é mercadoria. E é lógico que, neste sistema em que se expropriou seus meios de produção e que não consegue mais reproduzir sua própria vida, que não dessa maneira, ele é obrigado a vender. Ele não é livre também, mas é diferente do sistema de escravidão que a gente tem ao longo da história, né? Na mesma proporção em que a troca de mercadorias, e aí ele vem falando depois do que aconteceu com o solo, Marx, quando ele vai falar da renda da terra, né, renda fundiária,
A gente depois tem que debater um pouquinho mais sobre isso. Salvo me engano, teve um post no grupo hoje, foi sobre isso, renda fundiária. Na mesma proporção em que a troca de... Eu anotei aqui uma coisa. Tá. A teoria burguesa faz a defesa da propriedade privada, né? Inclusive, coloca como se o próprio proprietário quem fosse quem agregasse valor à terra por meio do trabalho. Mas o capitalista não trabalha, quem trabalha é o trabalhador. Na mesma proporção em que a troca de mercadorias dissolve seus laços puramente locais e o valor das mercadorias se expande em materialidade do trabalho humano em geral, a forma dinheiro se encarna em mercadorias que, por natureza, prestam a função social de um equivalente universal. Os metais preciosos. A gente está falando aqui, então, no desenvolvimento histórico, como os metais preciosos começam a ser esse equivalente universal. Ora, que o ouro e a prata não sejam por natureza dinheiro, embora o dinheiro seja por natureza de ouro e prata, demonstra uma harmonia entre suas propriedades naturais e suas funções. Até aqui, no entanto, conhecemos apenas a função do dinheiro de servir como forma de manifestação do valor das mercadorias ou como material no qual as grandezas de valor das mercadorias se expressam socialmente. A forma adequada de manifestação do valor ou da materialidade do trabalho humano abstrato e, portanto, igual, só pode ser encontrada numa matéria cujos exemplares possuam toda a mesma qualidade uniforme. Por outro lado, como a diferença das grandezas de valor é puramente quantitativa, a mercadoria dinheiro tem de ser capaz de expressar diferenças puramente quantitativas, podendo ser dividida e ter suas partes novamente reunidas como se queira. O ouro e a prata possuem essas propriedades por natureza. Ele está contando aqui para a gente como que no desenvolvimento sócio-histórico, o ouro, né, os metais preciosos, assumiram essa forma de equivalente universal. O ouro podia ser derretido, né, cunhado, feito moedas, enfim, mais ou menos, ele está mostrando as propriedades físicas que facilita com que o ouro, dentro do desenvolvimento histórico, chegasse onde chegou, ok? O valor de uso da mercadoria dinheiro, eu acho que em alguma dessas notas, já tem tempo que eu li essas notas, eu acho que ele conta, inclusive, das safadezas de alguns reinados de, por exemplo, sei lá, uma moeda de ouro que é equivalente a uma quantidade X de ouro. Derretia a moeda, tirava a moeda ela tinha 100 gramas, vamos colocar assim. Derretia a moeda de ouro e cunhava ela de novo com 75 gramas e retirava 25 gramas. E ele conta dessa safadeza dos reinados. O valor de uso da mercadoria dinheiro duplica, ao lado de seu valor de uso particular como mercadoria, como o uso do ouro no preenchimento de cavidades dentárias como matéria-prima de artigo de luxo, ela adquire um valor de uso formal que deriva de suas funções sociais específicas. Aqui ele está contando como que o ouro também poderia ser usado e o valor de uso para além. Como todas as mercadorias são apenas equivalentes particulares do dinheiro, que é seu equivalente universal, elas se relacionam com o dinheiro como mercadorias particulares com a mercadoria universal. Vimos que a forma dinheiro é apenas o reflexo concentrado numa única mercadoria das relações de todas as outras mercadorias. Olha esse trechinho aqui. Que o dinheiro seja mercadoria é, portanto, uma descoberta que só se realiza aquele que toma a sua forma pronta para, a partir dela, empreender uma análise mais profunda desse objeto. O processo de troca confere à mercadoria que ele transforma em dinheiro não seu valor, mas sua forma de valor específica. A confusão entre essas duas determinações gerou o equívoco de considerar o valor do ouro e de prata como algo imaginário, e não é. E por que não é imaginário? É fruto de um processo socialmente histórico, ok? Do fato de o dinheiro em funções determinadas poder ser substituído por simples signos de si mesmo, derivou outro erro, segundo o qual ele seria um mero signo, né? Ou seja, uma representação ali. Por outro lado, nisso residia a noção de que a forma dinheiro da coisa é externa a ela mesma, não sendo mais do que a forma de manifestação de relações humanas que se escondem por trás dela. Relações humanas que se escondem por trás dela. Isso é o que, gente?
fetiche, né? Nesse sentido, cada mercadoria seria um signo, uma vez que, como valor, ela é tão somente um invólucro reificado do trabalho humano nela despendido. Mas considerar como meros signos os trabalhos, os meros signos, Mas considerar como meros signos os caracteres sociais que as coisas assumem num determinado modo de produção, e não dá para fazer isso, né? Considerar o dinheiro como apenas um signo, não dá. Isso a gente já está vendo que é um fruto de um processo social e histórico, ok? Ou os caracteres reificados que as determinações sociais do trabalho assumem nesse modo de produção, significa considerá-las ao mesmo tempo como um produto arbitrário da reflexão humana. Esse foi o modo iluminista pelo qual, no século XVIII, costumou-se tratar de formas enigmáticas das relações humanas, cujo processo de formação ainda não podia ser decifrado, a fim de eliminar delas, ao menos provisoriamente, sua aparência estranha. Já observando, eu estou rindo aqui, toda vez que eu vejo a palavra iluminismo, eu lembro de mais razão, menos emoção. Já observamos anteriormente que formas de equivalente de uma mercadoria não incluem a determinação quantitativa de sua grandeza de valor. Se sabemos que o ouro é dinheiro e por essa razão é imediatamente permutável, não sabemos com isso o valor de, por exemplo, 10 libras de ouro. Como qualquer outra mercadoria, o dinheiro só pode, presta atenção nesse trecho, o dinheiro só pode expressar seu valor de modo relativo, confrontando-se com outras mercadorias. Seu próprio valor é determinado pelo tempo de trabalho requerido para sua produção e se expressa numa dada quantidade de trabalho uma dada quantidade de qualquer outra mercadoria em que esteja incorporado o mesmo tempo de trabalho. Essa determinação de sua grandeza relativa de valor ocorre na fonte de sua produção, na permuta direta. Quando entra em circulação como dinheiro, seu valor já está dado. Quando já no início da análise do valor, nos últimos decênios do século XVII, conclui-se que o dinheiro era mercadoria. Tal conhecimento dava apenas seus primeiros passos. E Marx está indo mais além, explicando por que é mercadoria. A dificuldade não está em compreender que o dinheiro é mercadoria, mas em descobrir como, por quê e por quais meios a mercadoria é dinheiro. E a gente está fazendo isso aqui pelo meio da análise materialista. A gente está mostrando por um processo social e histórico como e por que a mercadoria, o dinheiro é mercadoria, ok? E a gente partiu lá desde as mercadorias, e é por isso que é interessante começar a ler o Capital do capítulo 1, e não do capítulo 4, 5, sei lá, como Auto se pede, ok? Vou pular esse trechinho aqui. Peraí, deixa eu ver. Um minutinho. Aqui, ó. Vamos na nota ali. Tá. Eu só fiz uma nota aqui, mas eu acabei falando isso sem ler a nota. Só um resumão para a gente pensar até esse momento o que a gente tem, né? A gente tem o dinheiro como mercadoria, mas pensar que isso é um fruto de um processo histórico e social. A gente tem o desenvolvimento das forças produtivas, a gente está fazendo análise, né? A troca de mercadorias em suas formas equivalentes e depois como dinheiro. O fetiche, inclusive, está em não ver esse movimento, né, e essas relações que elas são ocultadas. E aí a gente vai caminhando para o final do capítulo. Portanto, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais do que o enigma do fetiche da mercadoria, que agora se torna visível e ofusca a visão. É isso. Tem 4 minutinhos, acho que dá para ler esse trecho que eu ia pular para poder adiantar, mas eu vou continuar lá de cima então, viu? A dificuldade não está em compreender que o dinheiro é mercadoria, mas em descobrir como, por quê e por quais meios a mercadoria é dinheiro. Vimos como já na mais simples expressão de valor X, mercadoria A é igual a Y, mercadoria B, a coisa em que se representa a grandeza de valor de outra coisa parece possuir sua forma de equivalente independentemente dessa relação, como uma qualidade social de sua natureza. Já acompanhamos de perto a consolidação dessa falsa aparência. Ela se consuma no momento em que a forma de equivalente universal
se mescla com a forma natural de um tipo particular de mercadoria ou se cristaliza na forma dinheiro. Uma mercadoria não aparenta se tornar dinheiro porque todas as outras mercadorias representam nela seus valores, mas ao contrário, estas é que aparentam expressar nela seus valores pelo fato de ela ser dinheiro. O movimento mediador desaparece em seu próprio trabalho e não deixa qualquer rastro. Sem qualquer intervenção sua, as mercadorias encontram sua própria figura de valor já pronta no corpo mercadoria existente fora e ao lado delas. Essas coisas, o ouro e a prata, tal como surgem das entranhas da terra, são ao mesmo tempo a encarnação imediata de todo o trabalho humano. Decorre daí a mágica do dinheiro. A gente já entendeu essa parte, como eu já expliquei, do fruto social, histórico e tudo mais. O comportamento meramente atomístico dos homens em seu processo social de produção e, com isso, a figura reificada de suas relações, coisificada de suas relações de produção, independentes de seu controle de sua ação individual consciente, manifestam-se de início no fato de que os produtos de seu trabalho assumem universalmente a forma mercadoria. Ou seja, a gente trabalha e o fruto do nosso trabalho é mercadoria. Ok? A força de trabalho nossa é mercadoria. A gente se reproduz a nossa vida fazendo a troca de mercadorias. E não tem outra forma, porque a gente vive no sistema capitalista. E aí, Marx coloca: portanto, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais do que o enigma do fetiche da mercadoria, que agora se torna visível e ofusca a visão. É isso. Por hoje é só. Fiquemos aqui com essa reflexão. Eu vou só fechar a live e abrir a live novamente, porque eu vou fazer só uma observação de um vídeo que vai ao ar hoje. Era para ter ido hoje, mas ele vai ao ar amanhã, tá bom? Então fique aí, se vocês quiserem, é uma notícia interessante. Então fechando a live e vou abrir. Só dá F5, beleza? E até domingo, lá no grupo de estudo no Discord. E dúvidas e tudo mais, mandem no Telegram.